Pai nosso. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Podcast. Comigo, é claro, Professor Gervásio. Nos últimos anos, movimentos religiosos reforçaram sua participação nas instâncias da política brasileira. São sacerdotes candidatos, são as igrejas apoiando determinados governantes, influenciando na formulação de políticas públicas. Mas em que sentido? Quais objetivos tem se efetivada essa participação? Para conversar um pouco sobre essa questão, temos aqui o nosso convidado de hoje, professor Cristiano. Olá, camarada, como está a luta por aí? Rapaz, a luta aqui está difícil, mas boa. Com a questão da queimada, tanto no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, que é logo do ladinho aqui de casa, a tristeza é grande e também uma impotência grande em relação a isso, né? Porque a fumaça toma conta dessa região todinha aqui da Baixada Cuiabana. É realmente lamentável. E já partindo para a primeira pergunta, professor, desde o início da colonização brasileira, a religião, no caso, né, a Igreja Católica, que veio para cá junto com os primeiros colonizadores portugueses, esteve atrelada ao Estado. Qual saldo político a gente pode tirar dessa relação? Então, a presença da Igreja Católica dentro do processo da estruturação política do Estado brasileiro, ela é muito forte, porque a Igreja Católica, desde o início, esteve presente tanto na estruturação das capitanias hereditárias, determinando quem deve e quem não deve ter acesso a Essas Maria. Primeiramente, tinha que ser branco, tinha que ser europeu e tinha que ser escravagista. E católico também. E a partir disso aí, ela determinou também toda a estrutura do ser escravo. Porque quando ela determina que o ser humano não tem alma e pode ser escravizado, que os negros não teriam alma, ela determina a escravidão brasileira, que é a base econômica brasileira também. Então, e a educação a partir do jesuíta, da moralização, da relação entre o professor que fala e o aluno que ouve e obedece, isso nasce da Igreja Católica também. E também o outro ponto é o próprio golpe de 64, que a Igreja Católica teve fortemente na estruturação do golpe e pós-golpe. E fora isso, a Igreja Católica também trouxe toda uma estrutura cultural, uma estrutura de solidariedade, de pensar nos pobres, de assistencialismo, é parte também fortemente da Igreja Católica dentro da estruturação do Estado. E, Cristiano, um dos movimentos religiosos de grande impacto na política brasileira foi a chamada Teologia da Libertação. Gostaria que você falasse um pouco sobre a origem dele. A Teologia da Libertação nasce na década de 60, a partir de grandes pensadores como Rubem Alves, Leonardo Boff e Pedro Casadálica. A base da Teologia da Libertação nasce do Concílio Vaticano II, que surgiu em 62 e acaba em 65. E esse Concílio Vaticano II, a partir do João 23, era abrir as portas da igreja para o mundo, e para o mundo que grita para ela, principalmente as pessoas mais pobres, mais marginalizadas. Na América Latina, aproveita isso para fazer a conferência com os bispos de Medellín, em 68, e depois de Puebla, em 79, criando um rumo totalmente voltado aos pobres da América Latina. Nesse momento, os bispos acham a necessidade de uma formação de uma teologia, né? Ou seja, uma questão teórica que dá base à pastoral para os povos. E assim surge a teologia de libertação. Uma teologia que é do Evangelho, principalmente do Evangelho do Êxodo, que é um Javé, que é o Senhor dos Exércitos, que liberta o povo da escravidão. O Javé do Isaías, que é voltado para os marginalizados, do Miqueias, do povo explorado, então, e também da linha teórica do marxismo. Qual foi e tem sido ainda as ações da Teologia da Libertação nas lutas sociais ocorridas no Brasil e na América Latina? Como a América Latina estava num período altamente de golpes militares, desde o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, a Teologia da Libertação deu uma base enorme de formação de lideranças. São as pessoas que estão envolvidas hoje com o partido, com movimentos sociais, movimentos políticos, com sindicatos. Então a Teologia da Libertação organizou diversas células na América Latina inteira, formando lideranças para transformar e derrubar os golpes militares. E uma ação voltada mais para
principalmente para o pobre, para o trabalhador explorado, para a mulher excluída, para o negro, para o indígena. E aí, com isso, principalmente no Brasil, ela formou diversas pastorais sociais, que é a pastoral carcerária, a pastoral do imigrante, a CPT, que é a pastoral da terra, a pastoral indigenista, que é o CIMI. Então, e formando isso aí, e ela que deu base muito forte também para a própria educação popular. E dentro desse contexto de politização da Igreja Católica, como é que você vê a ascensão da renovação carismática católica? A carismática, ela nasce primeiramente como uma forma da Igreja Católica de combater aos evangélicos neopentecostais e pentecostais, que estava crescendo. Tanto que você vê que os discursos, as organizações da carismática, renovação carismática, é a mesma desses grupos aí. E principalmente combater a própria teologia de libertação. A renovação carismática, apesar que ela está em diversas classes, mas é uma estrutura, como se poderia falar, neoliberalizante da Igreja Católica, onde o individualismo e uma relação intimista com Deus é muito forte. O que isso quer dizer? A minha relação com Deus não é uma relação com Deus social. Deus é eu e Deus, e acabou. Né? No máximo, minha família, meu amigo, tudo é meu, né? É minha família, minha mulher, meu filho, meu amigo, meu trabalho. É tudo o meu, muito intimista isso aí. É tanto que ela não tem discurso social. A questão do discurso dela é moral sexual, não masturbar, não trair, e no máximo, que ela não é tão forte assim, mas no máximo, se ela é voltada para o pobre, mas no máximo é assistencialista. Dá o pão àquele que tem fome. Nunca questionar porque ele passa fome. E falando em protestantismo, professor, o protestantismo que chega ao Brasil, majoritariamente via Estados Unidos, foi influenciado pelas ideias pentecostais e neopentecostais. E ele pouco lembra o protestantismo europeu de Calvino e Lutero. Em que medida isso influencia nas práticas políticas dessas igrejas protestantes? Tem até um livro que fala Os Demônios Vêm do Norte, no sentido dos pentecostais e dos neopentecostais que vêm dos Estados Unidos para cá. Eles vêm inicialmente no início do século passado, 1910, 1920. A intenção deles, principalmente, era formar uma ideologia altamente submissa, primeiramente ao Império Estadunidense, obviamente, mas no sentido de uma reestruturação, principalmente nas regiões mais remotas do país. Tanto que elas vêm na região mais norte, de Amazonas, Nordeste, depois que ela vai entrando mais na região mais sudeste. E que diferencia muito do protestantismo histórico, que são os anglicanos, batistas, luteranos, presbiteriano e metodista, que eles têm uma base teológica bem sistemática. Os pentecostais, eles vêm, como falei antes, início do século, e os neopentecostais, principalmente na década de 70. Eles têm uma linha que chama Teologia da Retribuição, não é? Que eu faço para Deus fazer de volta, e uma teologia da prosperidade, que é muito próxima da teologia da retribuição. Na prosperidade cada vez mais rico eu sou, no sentido econômico, é porque Deus me abençoou. E cada vez mais pobre eu sou, mais longe de Deus eu estou. E é consequência disso. Que é muito próximo da renovação carismática. Então, por causa disso que eles fazem a propaganda, sempre eu digo meu carro, minha casa, minha esposa, minha família, eu prospero. Eles têm uma ideia altamente materialista, no sentido muito próximo àquilo que a gente acredita hoje como o neoliberalismo. E eles vieram, de fato, automaticamente, principalmente da década de 70 para cá, fortalecer o neoliberalismo da América Latina, que nasce lá no Chile, uma das ditaduras mais perversas. A ação dos pentecostais e neopentecostais é uma ação de apatia social, né? Um distanciamento das questões mais forte humana, que é a pobreza, é a miséria, é a exploração do trabalho, é a mulher, a questão do feminismo, é a questão de todas as questões de gênero, sexualidade, é a questão dos negros, todas indígenas, todas as pautas sociais. Os neopentecostais e os pentecostais se afastam totalmente. Então eles estão fortalecendo principalmente na questão da moralização. Então a família, no sentido moral, não é? E é tão moral a família que a família dele é pai, mãe, filho. E na estruturação de família de pai, mãe e filho, a família de Jesus Cristo está excluída. Porque Jesus Cristo não teve pai, teve padrasto. Um filho sem pai, que teve só mãe, né, no caso.
Então é muito forte. Isso não só a família, mas a questão de aborto, a questão de sexualidade. Então eles se fortaleceram politicamente embasados nessas questões morais mais fortes, né? E nos últimos anos, a participação da Igreja Evangélica na política tem aumentado. E como você vê esse processo, sua dinâmica e suas consequências? Dentro de uma... até na linha da psicologia, né? O Reich, de uma repressão da sexualidade, do medo, que o Deus deles não é um Deus que ama, né? O Deus que a palavra evangelho em grego significa boa notícia, não é um Deus da boa notícia. É o Deus do terror, o Deus da perseguição, o Deus do medo, o Deus do castigo. E as relações religiosas sempre é a questão da negação dessa felicidade com o corpo, com o outro e tudo isso mais, dentro do moralismo deles. Então, dentro dessa relação da moralizante e desse Deus perverso, foi surgindo cada vez mais, principalmente de 2013 para cá, que foi aparecendo, tornando mais apresentável, o ódio e a violência. Então, esse ódio e a violência é muito forte. Eu não falo só dos pentecostais e neopentecostais evangélicos. Eu falo dos neopentecostais católicos, que é a renovação carismática também. Então, o ódio, o medo do outro, o ódio do diferente, que é o pobre, é o negro, é a mulher, é o camponês, é o indígena. E esse ódio se transformou, e esse medo se transformou na violência. Ou uma violência pela palavra, ou uma violência física, né? Pautada numa ideia de um Messias que vem salvar todo mundo. E esse Messias agora é o tal do Bolsonaro. Então, essa estrutura dos neopentecostais histórica que foi se fazendo, principalmente nos últimos anos, ele deu base para o nascimento do fascismo. O Deus deles é o Deus que esmaga, que persegue tudo aquilo que é imoral para eles. Perfeito, professor. E para terminar, boa parte da sua formação religiosa se deu no Mato Grosso, onde você teve a oportunidade de conhecer o bispo Dom Pedro Casaldáliga. Qual o principal legado deixado por Dom Pedro quando se fala na relação da fé com a política? Principalmente essa ligação que nasce da própria Bíblia, que a Bíblia é totalmente política. Né? É sempre uma relação de um povo que é marginalizado contra o povo que oprime, toda ela, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, o Pedro é um dos grandes teóricos e teólogos que deu base dessa nova linha de fé e política. E ele ajudou, além de criar, com essa fé e política, ele ajudou a criar a Pastoral da Terra, né, que é a CPT, e a Pastoral Indigenista, que é o CIMI. E aí, com isso, também, ele foi um dos primeiras pessoas a denunciar a questão da existência de escravos modernos no Brasil. Foi dos primeiros. Em uma carta lançada, se eu não me engano, em 71, 72. E outra coisa, Pedro, essa é uma igreja, não só igreja, mas é um ser humano novo. Aquilo que foi pauta de diversas pessoas na nossa sociedade, né? Esse humano novo que se dedica intensamente em relação ao outro. Então, ele coloca uma pauta muito interessante na Igreja Católica, de uma igreja voltada para os pobres. Totalmente para os pobres. Não uma igreja rica para os pobres, como existencialismo. Uma igreja voltada para o pobre para mudar a estrutura dessa pobreza. Que na linguagem dele, nos livros dele, tanto de espiritualidade como de teologia, é uma igreja que combate essa estrutura política econômica que se chama capitalismo. Então, uma igreja que não embate com os imperialismos modernos não é igreja. Para mim, a igreja de Jesus Cristo não é. Então, isso é o que se deve muito a Pedro hoje, muito forte, é essa vivência, desde que chegou no Brasil na década de final de 60, de uma vivência totalmente voltada àquelas pessoas que mais sofrem. Porque, na visão de Pedro, na visão da Bíblia, esses excluídos é o povo de Deus, não os ricos, né? Não, mas o pobre que é o povo de Deus. Professor Cristiano, um grande abraço, irmão, e obrigado pela sua participação. Nego, eu que agradeço o convite, a participação. É isso aí. O programa de hoje, pessoal, fica por aqui. Beijos e tchau! Que la guerra no me sea indiferente.